Tá no ar o podcast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. Meu nome é André Ramalho, editor da Gas Week, e o assunto de hoje é preço do gás natural no Brasil. Para ajudar a gente a navegar por esses mares, a gente conta hoje com a ajuda aqui do time da Argos, né, agência especializada em análise de preços para o mercado de combustíveis, agricultura e, mais recentemente, a partir desse ano, né, também gás natural. A gente vai dar as boas-vindas, então, a Marcos Mortari, editor responsável por precificação de gás da Argos, e o Lucas Bocnin, gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Sejam muito bem-vindos aí, meus caros. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, André. Muito prazer. Essa edição do podcast Gas Week, ela tem o patrocínio prata da TAG e o patrocínio bronze da Shell. A gente vai aos recados dos nossos anunciantes e volta na sequência. Já te espero. Somos o caminho que leva a energia que abastece o Brasil. Hoje, o gás natural. Amanhã, outras fontes de energia. Estamos presentes em 10 estados brasileiros, por mais de 4.500 quilômetros da mais extensa rede de transporte de gás do país, conectando mercados de ponta a ponta. E vamos além. Somos solução para a energia em transformação. Somos a TAG. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. Estamos de volta ao podcast Gas Week, hoje com o time da Argos aqui para falar um pouquinho sobre precificação do gás natural. A Argos lançou esse ano, né, o Lucas, um indicador de preços do gás natural no Brasil, para o mercado spot. Já tem mais ou menos um semestre, pelo menos, rodando, né? Já tem alguma, ainda que a amostragem ainda seja limitada, tem alguma bagagem, pelo menos, aí pra gente explorar. Queria, enfim, entender um pouquinho como é que foi esse trabalho de montagem desse novo indicador de vocês e conta pra gente, né, o que ele já revela sobre os preços no Brasil, né? Não, perfeito, André. Esse trabalho começou meados do ano passado, 2025. A gente estava conversando com participantes de mercado, principalmente o lado consumidor, vinha trazendo uma demanda para entender melhor a precificação do mercado brasileiro. A precificação do gás no mercado brasileiro, ele aguarda uma certa peculiaridade, uma certa complexidade, porque quando você vê principalmente os contratos de longo prazo, eles acabam usando indexadores estrangeiros, tem algumas regras de janela de precificação, então não é trivial. Em geral, trimestral, associado ao Brent, né? Exatamente. Em geral é isso. Não é algo trivial de entender, então uma pessoa mais leiga, digamos assim, tem muita dificuldade de entender o preço que está pagando, e isso aliado ao que a gente chama de uma não alta especialização dos times que compram gás dentro das empresas, algo que vem mudando atualmente, mas a gente costuma dizer que a pessoa que compra gás, mas compra diesel, compra insumos de escritório muitas vezes, então não tem uma super cabeça de um negociante de gás. Então tinha uma demanda de realmente entender, ter um preço claro. E a partir desse trabalho a gente começou aí conversando cada vez mais com participantes de mercado. Para nossa surpresa, ao abordar o lado vendedor, né, os produtores se engajaram muito nessa atividade e a gente foi juntando um grupo de pessoas. A gente fez todo o desenho da metodologia, acho que o Marcos pode até explicar melhor como a gente faz esse trabalho de desenho de metodologia, mas basicamente a gente definir as regras do jogo, então o que esse preço vai representar, como ele vai funcionar, e a partir daí começar a coletar dados e começar a testar consistência. Então foi um trabalho que durou algum tempo, até podemos falar, nosso preço foi lançado em março oficialmente, mas a gente tem um histórico que é datado de janeiro, porque a gente tem esse trabalho de ir testando o preço sem realmente publicar ele. Comissionamento ali, né? Exatamente. Isso. Marcos, fala pra gente um pouquinho como é que foi essa... Vocês importaram essa metodologia? Tiveram que desenvolver do zero aqui no Brasil? Como é que foi? A Argos, enfim, ela trabalha com precificação de commodities no modo geral. Então, a gente usa muito dessa expertise, seja do gás em outras partes do mundo, seja em outras commodities, né?
mas cada preço é único, né? Porque a gente constrói isso com participantes do mercado. Então a gente ouve o mercado e entende as condições também desse mercado para ver até onde você consegue avançar, né? Porque você tem, enfim, o nosso preço ele olha para o mercado spot, mercado à vista, ou seja, as operações de curto prazo do mercado de gás. E esse é um mercado ainda em desenvolvimento, enfim, tem alguma sazonalidade, enfim, depende também de momentos desse mercado para ele ser mais ativo ou menos ativo. Então, tudo isso a gente leva em consideração para a construção desse indicador, né? A gente percebeu uma janela de oportunidade para essa construção justamente causada pelo efeito geopolítico. A gente, enfim, entendeu uma demanda maior, crescente, por conta dessa alta do Brent. Teve uma alta do Henry Hub também no começo do ano, que trouxe algum olhar mais atento sobre os indicadores, os indexadores de uma forma geral dos contratos de longo prazo. E aí, enfim, a partir disso a gente começou a trabalhar com esses participantes num olhar para o mercado spot para as condições brasileiras, né? Enfim, apesar de quase 80%, 70%, 80% da nossa produção, da nossa demanda ser atendida pela produção local, a gente tem indexadores que são que miram o mercado internacional. Exatamente. E, enfim, a gente, para a construção desse indicador, a gente falou com participantes aí de diversos elos da cadeia e esse indicador ele é formado a partir de negócios fechados e ofertas de compra e venda, né? A gente todo dia conversa com vendedores, compradores, comercializadores, que tem um papel fundamental para dar liquidez nesse mercado também. E aí, no final do dia, a gente consegue chegar a médias, enfim, ao preço daquele dia, dada as condições de metodologia da Argos, né? Lembrando aqui que todas as metodologias de preço da Argos são públicas, então quem tiver interesse pode acessar o site da Argos, olhar em mais detalhes, né? Não só o gás, mas qualquer commodity, né? E todas as metodologias estão sujeitas a transformações, a desenvolvimentos, como acontece. O mercado se desenvolve e a gente acompanha também esses processos, porque a gente está sempre nessa escuta com os participantes para desenvolver. E Marcos, só para entender, né, nesse início de jornada aí, né, semestre aí mais ou menos, né, de operação, o que já permite vocês concluírem qual é o grande elemento que ajuda a precificar o gás no Brasil, no mercado de spot? Vocês chegaram a uma conclusão? Claro, eu acho que o grande elemento, primeiro, é que não há uma correlação grande com o Brent, né? Quando a gente olha as curvas, a gente faz alguns estudos de correlação, né? A gente percebe que, de fato, o mercado spot brasileiro ele está vinculado com outros estímulos, outros pontos, outras variáveis que afetam essa precificação. Principalmente questões relacionadas à infraestrutura, então o empacotamento da malha, operações de balanceamento por parte das transportadoras, se teve alguma manutenção programada ou não programada. Nesse ano a gente teve uma manutenção importante da Rota 3, no finalzinho, na segunda metade desse primeiro semestre, né, que trouxe muito estresse para o mercado spot, o preço subiu muito. Não foi relacionado ao evento geopolítico, né? Assim como em alguns momentos você estava com o Brent nas alturas por conta dessa tensão do conflito Estados Unidos e Irã, e no Brasil a gente tinha algumas situações de malha empacotada, o preço caindo, né? Inclusive com leilões acontecendo, com gás acessível, né? Exatamente. Um centavo da TBG, então, né? Você tem momentos que estão muito mais relacionados à situação de oferta e demanda do Brasil. Fluxos de Bolívia, como é que está essa intensidade, por exemplo, as injeções de GNL, despachos térmicos têm um papel importante e a gente acredita que agora, nesse segundo semestre, seja um vetor muito importante, né? Com o mercado olhando para o El Niño, o começo de algumas operações do LR Cap, enfim, isso deve trazer uma outra dinâmica para esse mercado também e vai ser um vetor importante para a precificação no dia a dia. Mas é interessante que a gente vê que a infraestrutura determina muito, então você vê que o mercado de gás ele tem uma sazonalidade anual e agora a gente está construindo o histórico aí para conseguir ver toda essa sazonalidade, mas ela também tem uma sazonalidade dentro do mês, por conta de toda a questão de como opera a malha. Janela de balanceamento, né? E tem uma questão de expectativa, que isso mexe muito com o mercado. Então, quando a gente teve a manutenção do Rota 1, mais no início do ano, antes da manutenção, como o mercado tinha uma expectativa que ia ser uma manutenção muito demorada, não sabia bem quando ia se iniciar, você viu o mercado muito nervoso, os preços subindo muito. E quando aconteceu a manutenção de fato, foi uma manutenção muito tranquila, que aconteceu no feriado, então não impactou muito o mercado. Então você vê que todas essas questões mexem muito mais com o preço do que... Do ponto de vista de preço, né? Porque assim, teve, obviamente, ajustes que precisavam ser feitos, principalmente, acho que estruturalmente, operacionalmente da malha, mas foi uma janela de feriados que ajudou a reter o consumo, enfim, esses elementos ajudaram a fazer com que os preços não disparassem naquela manutenção da Rota 1, o que não aconteceu na manutenção da Rota 3, um exemplo, né, que aconteceu. Então, infraestrutura é um ponto muito central aí, né? E aí, vocês têm uma noção, assim, do quão
os preços negociados ali nas operações de balanceamento das transportadoras se comportam vis-à-vis o preço do spot, né? Assim, como é que é o comportamento dessas duas curvas aí? Das operações de balanceamento? Isso. Você diz? As operações de balanceamento, a gente percebe que elas indicam tendências para o mercado. Então, ela é importante que ela vai conseguir sinalizar, dado o empacotamento da malha em muitas situações, ou, enfim, a necessidade de maiores injeções de gás na malha, enfim, isso vai indicar tendências, mas dificilmente, pelo menos o que a gente observa pelo nosso indicador de preço, há exatamente o mesmo nível de preço que o que foi praticado nos leilões. Eles mostram que o mercado vai entrar numa tendência de queda, mas ele costuma ser mais estressado. Por exemplo, na situação do gás, de novo, voltando, né, do gás a 1 centavo, que foi, aliás, uma excelente reportagem que você fez, a gente tem aquele episódio em que a gente não viu gás a 1 centavo nem perto disso naquele dia no spot, mas a gente viu uma forte tendência de queda, que acabou mexendo com o preço naquele dia e no dia seguinte também. Então, Lucas, dá pra gente entender que no grau de maturidade atual do mercado brasileiro, a gente é muito vulnerável, suscetível a essas oscilações de entrada, injeção e retirada de gás na malha ali? Sim. Eu acredito que nós somos bem suscetíveis. Acho que todos os movimentos mais bruscos que acontecem na malha, como o Marcos comentou, quando tem grandes liquidações na malha, mexem bastante com o preço. O que a gente tenta fazer, até a nossa própria metodologia, ela expurga, a gente não considera essas movimentações de balanceamento na malha, porque a gente entende que são coisas muito mais específicas, de momentos muito mais estressados, mas como ele comentou, isso mexe e começa a digitar uma tendência. Então, se você tem uma série de acionamentos na malha, você vai ver o preço caindo. Perfeito. E queria entender também como é que o GNL mexe aí com preços no spot. É uma frente importante para análise de preços? Também mexe com o preço. Eu acho que nesse segundo semestre a gente vai ter uma fotografia mais clara, justamente pelo trabalho das térmicas, né, mais concentrado. Mas na própria manutenção da Rota 3 que a gente mencionou, se você olha o gráfico, né, desse estudo que a gente vem fazendo, ele teve um soluço de queda, ele teve um respiro daquela tendência de alta durante aquela manutenção, que foi justamente causada por fluxos de GNL, sobretudo pela Baía de Guanabara, enfim, que ajudaram a trazer algum alívio no mercado mais pontual, né? Não foi suficiente para evitar aquela tendência que o preço chegasse a quase R$3. Bom, você mencionou que a gente tem perspectiva, né, de um segundo semestre impactado, de certa forma, pelo El Niño, né? Como vocês estão hoje olhando aí essa tendência de gás no spot aí brasileiro? Vamos para Lucas, desculpa. Bom, a gente tem conversado bastante com participantes de mercado, a gente tem visto aí uma visão um pouco mista. O que acaba sendo um consenso é que o mercado vai estar bem volátil. Então, existe uma expectativa que vão ter mais despachos térmicos, mas a grande dúvida é como esse El Niño vai impactar, porque a grande questão pode ser que chova, pode ser que não chova, onde vai chover exatamente, porque se a chuva for um pouco acima do que você espera, pode ser que você tenha uma situação hidrológica confortável, que você tenha menos despachos térmicos e que isso traga menos volatilidade. Mas se não chover nos locais certos, pode ser que você tenha uma volatilidade muito maior. Mas a expectativa vai ter uma volatilidade mais alta do que foi no primeiro semestre. O Brasil está entrando nesse período seco numa posição mais confortável do que a gente imaginava quando a gente estava no começo do ano, né? Então isso pode ser um atenuante. Mas a gente não tem ainda a dimensão de como que esse El Niño vai impactar esse cenário. A certeza, ou pelo menos a tendência, é que realmente você tenha mais volatilidade, porque as térmicas trazem volatilidade para o mercado spot. E aí, Marcos, queria entender um pouquinho também como é que a gente estava falando, né, desses episódios dos últimos meses de volatilidade no preço do gás no Brasil, mas se tivesse fazer uma fotografia hoje, né, como é que está esse preço aí, comparativamente até ao que foi essa curva ao longo do semestre? Pois é, a gente teve em junho um período de maior estresse, que o preço no spot ficou muito alto e você basicamente não teve situações de arbitragem se você compara com os contratos de curto prazo. Em julho esse cenário
mudou totalmente, a gente teve uma queda dos preços, maior possibilidade de essa arbitragem, os preços estavam mais atrativos, e agora em agosto a gente começa a observar os efeitos desse reajuste dos contratos de longo prazo e como que o mercado spot vai se comportar diante disso, né? Os preços estão um pouquinho mais estressados do que em relação a julho, mas não chegaram nos níveis que a gente viu em boa parte do mês de junho. Então a gente ainda está nesse meio de caminho, né? A gente teve algumas situações de acionamento de malhas, isso é comum, isso acontece com frequência, mas enfim, é algo que a gente ainda vai ter que observar a dinâmica de despachos térmicos, a gente vai ter que observar também como que os contratos, os preços, os contratos de longo prazo, esse ajuste, né, que foi feito com os caps, né, no Brent, por exemplo, vai afetar agora esse novo nível do spot. A gente observa que às vezes o spot ele tem uma correção e aí ele vai operando dentro de um novo nível, né, de preço. Isso que eu queria entender, justamente como é que dialoga o preço do longo prazo, dos contratos firmes, né, com o spot, né? Exato, assim, pelo menos na série histórica que a gente tem, que ainda é uma série histórica em construção, né, a gente percebe que a gente teve o ajuste de maio, né, que foi o penúltimo, né? Desde que esse ajuste de maio aconteceu, a gente não voltou para os patamares de preço que a gente chegou a ver no início do ano, né? A gente percebeu um novo normal de flutuações, né? Agora, em agosto, pode ser que a gente veja algo parecido. A gente já está vendo um nível de preço, uma média, caminhando num patamar um pouquinho acima do que a gente estava vendo em julho, e a tendência é possível que esse comportamento se mantenha, com algumas situações realmente de volatilidade, dado, acho que essa conjuntura de despachos térmicos, essa dinâmica aí do mercado, né? Isso, enfim, a gente não tem como projetar a questão de manutenções de malha, questões de infraestrutura que certamente vão impactar o preço, né? Houve uma acomodação lá em maio, né? Assim, estava falando de um nível de preços do mercado spot, aí houve o reajuste dos preços do gás no mercado firme ali, acho que foi 20% quase na ordem, né? Então acabou puxando para cima também esse preço do spot, é isso, né? Exatamente. O spot ele acaba respeitando um pouco esse normal, né? Esse novo normal. Certo. E aí, Lucas, a gente estava conversando no início, né? Como é que não necessariamente, né? O preço do gás spot ele reflete o preço global né, da commodity, do petróleo, enfim. Mas a gente teve novidades esse mês, né? Agora em agosto, a estreia dos contratos, né? Ou melhor, os aditivos contratuais ali da Petrobras com distribuidoras, consumidores livres, para adoção daquele mecanismo de pisos e tetos, né? Foi uma forma que a Petrobras encontrou ali de atenuar, né, os efeitos ali da guerra do Oriente Médio sobre o preço do gás no Brasil, né? Queria entender também se vocês interagindo aí com o mercado, né, estão no dia a dia desses contratos, já começam a perceber esse mecanismo chegando a outros supridores que não a Petrobras, ao mercado livre, né, para além das distribuidoras? A gente já tem ouvido que muitos contratos já começam a ser negociados com esses caps, com algumas outras questões de flexibilidade que podem ser mais interessantes para os consumidores e que talvez até esses contratos possam impactar um pouco digamos assim, a liquidez do spot. Você começa a ter menos transações no spot. Mas eu acho que assim, o mercado tem se ajustado a todas as questões, acaba sendo uma forma de mitigar aí todos os eventos geopolíticos que têm acontecido, então o mundo está bem agitado ultimamente, e você tentar blindar um pouco o mercado de gás de todos esses eventos. Você acha que pode impactar o mercado de spot, então, essa nova precificação de puxar? Eu acho que as empresas, muitas vezes, os compradores, né, operam ali no take or pay, né, e vão no spot complementar aquele volume acima, né? Você acha que pode se sentir estimulado a pegar todo o volume com o supridor principal no firme? É por aí? Eu acredito que sim. Elas vão se sentir estimulados a pegar mais volume, porque vão ter uma visibilidade melhor de como vai se comportar esses contratos. Entendi. Bom, e aí, vocês perceberam, eu não sei até que ponto também o indicador, os contratos que vocês monitoram, pega isso, mas na interação com os agentes, vocês percebem hoje a demanda e, enfim, oferecimento também de produtos ali mais sofisticados do ponto de vista de hedge, Marcos? Acho que é algo que vai tender a aparecer aí? Esse é um movimento que eu acho que leva ainda um tempo. A gente percebe um interesse maior de participantes do mercado, assim como a questão de precificação, né? Acho que toda essa história começou com uma demanda realmente para você ter alguma coisa que referenciasse melhor as condições do mercado brasileiro. E agora a gente, assim, tem... esse movimento
está começando a virar alguma coisa mais comum no olhar dos participantes, quer dizer, essa referência está virando parte do dia a dia, né? Então você consegue ter uma discussão mais clara de preço a partir desses níveis, né? Mas para uma solução de hedging, enfim, esse processo eu acho que é um processo ainda mais gradual, né? Assim como, por exemplo, indexações em contratos, enfim, a gente percebe já um incômodo com formatações de contrato e ele se ajustando, né? O Brent subiu muito, gerou um incômodo, buscar uma solução de gerar caps, né? Eu acho que a partir desses movimentos é natural que você vá buscando soluções e é possível que, eventualmente, você tenha um indicador que seja um componente de uma fórmula, né? A gente tem outras coberturas em mercados aqui na Argos, né? E a gente faz parte, os nossos indicadores são usados para referenciar esses contratos, né? Então, às vezes, ele é uma componente, né? No mercado de diesel, você tem o preço, enfim, praticado por algumas companhias, e aí você tem o nosso preço agregado também para fazer parte dessa fórmula, por exemplo, né? O indicador. Então, você consegue montar, enfim, o mercado vai sendo criativo o suficiente para montar essa sofisticação como ele prefere. Do lado de hedging, acho que ainda é um processo. É muito difícil você prever o que vai acontecer no mercado de gás, justamente porque você não tem uma clareza sobre essas manutenções. É um mercado que não tem estocagem, né? Então tudo isso é muito sensível, né? Mas o nosso trabalho é um pouco disso, de fornecer as ferramentas, ajudar o mercado a precificar esses movimentos e gerar essa provocação para o mercado ir amadurecendo. Então, acho que acho que a gente tem vindo numa crescente aí, tem sido algo positivo para o mercado. Esse debate tem sido bastante presente aqui no podcast ao longo desse ano, com vários entrevistados, né? Chegamos na hora ou não de começar a discutir um indexador brasileiro para o gás, né? Acho que, obviamente, a guerra no Oriente Médio, seus impactos no mercado global, puseram também esse debate, né? E aí, Marcos, chegou a hora da gente começar a discutir de fato em um indexador brasileiro? Acho que já estamos discutindo, é um ponto importante, né? Eu acho que é salutar a gente ter alguma forma de observar o que está acontecendo no mercado brasileiro, a dinâmica do nosso mercado. Obviamente que a gente entende essas indexações da Brent, enfim, boa parte da produção é associada ao petróleo, a lógica do produtor vai ser realmente de integração a esse mercado, mas também do ponto de vista de compreensão do mercado de gás, é importante você ter algo que vai caminhar de acordo com os sinais aí de oferta e de demanda do próprio mercado brasileiro, né? Então, acho que é um caminho natural e isso vai sendo cada vez mais comum na percepção dos participantes, nas negociações de curto prazo e, eventualmente, até para um hedging, enfim, a gente não sabe o que vem pela frente. Eu acredito que esses indexadores eles podem conviver, porque, como o Marcos comentou, tem toda a realidade das petroleiras na produção de petróleo. Então, cada perfil de empresa ele vai se adequar para usar os indicadores que sejam mais interessantes para a sua operação. Então, a gente pode ter essa convivência entre Brent, Henry Hub, o indexador brasileiro, mas o importante é dar mais soluções para o participante do mercado precificar e entender como se posicionar no mercado. Tendência é que a gente viva aí a partir de agora, né? Enfim, nos próximos anos, uma construção de um mix de preços no Brasil, né? A gente sempre teve muito associado ao Brent, né? Até 2 anos atrás, até esse ano, né? No mercado cativo, aí pegar como referência no mercado cativo, era 100% Brent, basicamente, né? Não 100%, mas perto disso, vai. Agora, esse ano, começou a vir uma parcela ali associada ao Henry Hub. A gente vai ver agora, a partir de agora, um mix maior, mais diverso, né? Diversificado. Seria interessante, eu acho que você traria mais sofisticação para as formatações de contrato, né? Você poderia adotar um cap, um condicionante de cap relacionado ao mercado brasileiro, poderia ser um elemento, né? É um processo, né? Eu acho que é um debate que é importante ser colocado na mesa. Justamente também, acho que com o desenvolvimento desse indicador de preço, refinamento de metodologia, mais participantes do mercado entrando, né? E até se couber aqui a citação, a gente tem estudos que a gente faz comparando a performance do nosso indicador de preço com os indicadores de curto prazo, né? Os contratos de curto prazo registrados na NPI divulgados no mercado cativo, a gente percebe uma correlação muito grande, né? Uma aderência muito grande. Então, isso traz algum conforto para o mercado de que o indicador ele tem uma boa referência, né? Então, você trazer esse instrumento a mais para essa discussão toda de como que a gente vai indexar esse mercado, como é que a gente precifica o gás em situações distintas, eu acho que é totalmente bem-vindo você discutir esses pontos e cada vez ter mais instrumentos aí na mesa. E uma cesta também ajuda muito na parte da diversificação, né? Então, quando você fala
questão de riscos geopolíticos ou riscos climáticos, a questão do Henry Hub, que teve um disparo maior no começo do ano. Fern, né? A tempestade Fern. Exatamente. Então, você ter uma cesta de indexadores e você não depender de um só, ou você ter contratos com um tipo de indexador, contratos com outro tipo de indexador, você consegue dar uma diversificação nesse risco. E para além, assim, de aí, extrapolando um pouquinho na conversa de indexadores, mas para nível de preços, né? Como é que você, Marcos, tem visto o comportamento daqui para frente, né? Vamos pensar segundo semestre, mas não sei até que ponto vocês conseguem ter a bola de cristal aí para olhar 2027 também, né? Por fazer a parte da construção de preço, enfim, o nosso trabalho é muito o presente, acompanhar o que está acontecendo no mercado, ser esse termômetro no mercado. A gente não costuma fazer projeções, a gente tem uma área na Argos de consultoria dedicada a isso, né? E até para evitar conflito, enfim, eu não posso ficar fazendo muitas indicações do que eu imagino que vai ser o preço, justamente para não influenciar, não dar nenhum risco de viés aí para a nossa precificação. Maravilha. Lucas, o que ainda falta? É claro, o mercado de esporte brasileiro já começou a ganhar atração, né? Nos últimos 2 anos, sobretudo, né? A gente percebe uma curva aí já de evolução, mas o que ainda falta para a gente decolar aí com o mercado? Olha, eu acredito que o que falta é a gente conseguir atrair mais os consumidores. Então, a gente já vê muitos consumidores que já migraram para o Livre, mas a gente ainda vê que os consumidores estão num processo de sofisticação. Obviamente, alguns já são muito sofisticados, mas outros ainda estão nesse processo de sofisticação. Então, os consumidores começaram a contratar uma saída, está mais exposto à malha, conseguir fazer um tracking melhor e acessar esse gás que a gente chama de oportunidade. Então, como o mercado spot ele tem essa volatilidade, você vai ter momentos que vai estar muito interessante você puxar o gás. Mas se você não tem a saída, muitas vezes você não vai ter acesso a esse gás de oportunidade. Então, eu acredito que muito mais na parte de sofisticação dos consumidores, então trabalhar todo esse education que a gente trabalha, a gente sabe que muitas outras entidades também trabalham no education para explicar para os consumidores que o transporte não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá para operar. Então, explicar todas as oportunidades e como se posicionar. A gente já vê, né, Marcos, assim, uma diversificação maior de consumidores livres, industriais, operando no spot, né? Sim, com certeza. A gente percebe até pelos dados públicos, né? Participantes entrando no Mercado Livre, aceitando essa aventura. Eu acho que agora a gente começa a caminhar para um platô no sentido de que muitos do que já tinham que migrar, acho que já migraram. E agora o desafio é você ter um nível de sofisticação para conseguir aproveitar todos os benefícios que essa migração para o Mercado Livre condicionam, né? Já que vocês são uma agência especializada em preços e lidam muito com informação, tal como a gente, né, claro, de produtos diferentes, mas que me diz aí, Lucas, do grau de assimetria de informação no mercado brasileiro hoje? Ainda é uma barreira para a gente, enfim, desenvolver esse mercado? Eu acredito que sim, é uma barreira. Eu acho que a gente tem 2 problemas. A gente tem bastante informação que a gente não sabe muitas vezes como encontrar, então a informação é muito espalhada. A Argos tenta fazer um trabalho de fazer todo um saneamento, dizer qual informação vale a pena olhar ou não, e até consolidar essa informação, e a gente tenta trazer análises nos nossos relatórios, explicando essas informações. Mas também tem a questão que tem muita informação que você acaba tendo acesso com algum delay, então você basicamente dirige olhando pelo retrovisor, né? Então seria muito interessante a gente conseguir ter cada vez mais essa transparência em tempo real, digamos assim. Marcos, aquele pico de preços de maio ali, junho, de certa forma refletiu isso, né? Ali a gente que não estava muito bem sabendo para onde estava caminhando ali Exato, o mercado acaba reagindo ainda mais ao boato, porque você não tem certeza daquele nível de informação, né? Então é muito importante, acho que para esse próximo passo de desenvolvimento do mercado, ter uma simetria, uma equalização de informação maior, né? Seja do ponto de vista de fluxos de entradas e saídas, previsão de manutenções e eventos que possam causar algum estresse do ponto de vista de oferta. Enfim, tem N variáveis que eu acho que dá para melhorar, e isso vai trazer mais liquidez para o spot, isso vai trazer sofisticação para esse mercado. Legal. E aí, Lucas, olhando o mercado termoelétrico um pouquinho, né? A gente teve esse ano um arco do LRK, plano de reserva de capacidade, muita, né? Uma quantidade significativa aí, superior a 15 GB, né, de térmicas a gás contratadas.
a análise que tem sendo feita, perdão, no mercado é de que isso vai demandar um gás mais flexível no mercado, né? E eu queria ouvir um pouquinho como é que isso mexe com o mercado de spot na visão de vocês, e se vai em algum momento a gente vai pensar faz sentido pensar em preços específicos para termoelétrica, ou as coisas se misturam mesmo? Olha, eu diria que atualmente as coisas se misturam bastante, mas como a gente já comentou, todos esses movimentos termoelétricos, eles mexem bastante com o spot. Então, muitas vezes, o que a gente vê, assim, o preço de gás, ele tem bastante volatilidade, não só dentro da semana, mas intraday. E muitas vezes, o que faz essa volatilidade é uma termoelétrica. Então, você vê o preço começando num patamar muito mais baixo durante o dia, o mercado muito mais calmo, e de repente você tem um acionamento térmico e você vê o preço avançando bastante. Então, a boa parte da volatilidade que a gente espera, cada vez mais vendo nesse mercado, principalmente no segundo semestre, vai ser decorrente das termoelétricas. Marcos, 28 lá, 29, quando entram de fato as térmicas novas, né? Vocês veem que mercado aí de spot? Mercado cada vez mais integrado, né? O mercado de gás e power, eles nunca, acho que cada vez mais eles vão estar integrados, e vai ser muito importante para você operar no spot ter esse... Quando você estava falando, inclusive, de transparência de informação, né? Quando a gente pensa no mercado de gás, a referência é o que a gente tem de nível de informação no setor elétrico, né? Que é uma informação tempestiva, em tempo real, super detalhada, com possibilidade de você granularizar, enfim. Isso tudo dá instrumentos e dá conforto para mais players entrarem e operarem nesse mercado, né? Então, acho que esses mercados vão estar cada vez mais conectados, e é importante que o gás também beba muito dessa fonte da transparência do setor elétrico. Legal. E aí, biometano, Lucas, vocês também hoje estão trabalhando com indicador de biocombustível, né? Pensando em que é a estreia do mandato esse ano, né? Não, sim, perfeito. Na verdade, a gente lançou nosso indicador de biometano em setembro do ano passado, quando o mercado... Antes mesmo do gás, então. Exatamente. Quando o mercado era puramente voluntário, mas a gente já ouvia a demanda de precificar o mercado de biometano. E a gente está com grandes expectativas para o mercado de biometano, porque hoje a gente vê uma liquidez, de certa forma, bem baixa no indicador, porque a gente vem aguardando todas as regulamentações finais. Então a gente acredita que o indicador ele vai começar a se mexer mais quando a gente tiver primeira emissão de Segob, todas as regulamentações bem claras, e principalmente em janeiro, quando todos os mandatos começarem a valer de fato, vai ser um momento aí que a gente deve ver esse mercado de biometano começar a transacionar mais. E ainda numa experiência ainda incipiente, né? Mas biometano e gás, os preços conversam muito, ou são bichos completamente diferentes hoje na análise de vocês? Olha, hoje a gente não tem visto tanto eles se conversando. Um ponto muito interessante o biometano, ele é um energético como qualquer outro. E os produtores de biometano hoje, eles têm olhado muito para o diesel, principalmente. Porque quando você fala de valorizar seu energético, você vai tentar deslocar o energético mais caro que você pode deslocar. Então, você tem visto bastante experiências de tentar deslocar o diesel, então os caminhões a gás e a biometano. E esse tem sido aí uma estratégia muito interessante que os produtores têm explorado para valorizar cada vez mais o seu biometano. Porque contra o gás, como o gás ele acaba sendo muito competitivo, fica muito difícil o biometano competir com o gás em determinados usos. Legal. E aí, Marcos, e depois também queria ouvir o complemento do Lucas, né? A gente tem uma pergunta fixa aqui no programa que é, enfim, tentar entender um pouquinho do horizonte 27 para frente, né? Novo governo. O gás, ele é elemento, né, de políticas públicas do setor de energia já há pelo menos 3 governos, né? A gente começou lá com gás para crescer no governo Temer, evoluiu depois para o novo mercado de gás no governo Bolsonaro, e chegamos ao gás para empregar no governo Lula 3. Independente de quem sentar na cadeira da presidência de 27, né? Para onde deveria caminhar, né? Se priorizada aí a agenda do gás. O gás tem um papel fundamental, sobretudo quando a gente fala da sofisticação da matriz brasileira. Então, eu acho que é um elemento inevitável
falar de gás e a gente tem todo esse potencial, todos esses investimentos que estão colocados. O Brasil tem um potencial de produção enorme para os próximos anos, então é um tema fundamental, sobretudo quando a gente também fala em transição energética. O gás vai fazer esse papel da garantia da segurança para que a gente consiga explorar da melhor forma as renováveis, né? E Lucas, tua visão? Não, perfeito, eu concordo 100% com o Marcos. Eu acho que o Brasil ele tem um potencial renovável muito grande, mas o gás ele traz essa flexibilidade de quando uma fonte renovável falta. E também é importante ver que o Brasil tem que investir para estar pronto para atender projetos aí que podem ter grandes demandas. Então, quando a gente fala de data centers, futuro, da inteligência artificial, onde vai ter muita demanda por energia, e o Brasil é um país bem posicionado, a gente tem uma matriz bem renovável, o que a gente precisa é amarrar direitinho para ter, como o Marcos falou, toda essa segurança na matriz. E aí, Marcos, aproveitando aí o tema mais quente aí dos últimos tempos do mercado de gás, né, e da última semana, gas release é o ponto aí que falta para a gente ter mais liquidez no mercado spot brasileiro? Olha, André, é um grande tema em discussão. Acho que a gente está numa agenda regulatória com todos os tópicos enormes, né? A gente tem tópico de transportes, tópico de acesso de infraestruturas, agora gas release também. Eu acho que não tem uma bala de prata em discussão sobre o mercado de gás. Eu acho que o mercado de gás ele vai demandar uma série de medidas e ajustes, né, para termos um gás mais competitivo, para termos mais oferta e para termos também uma demanda mais sólida, né? Se você olhar o comportamento da demanda por gás, sobretudo o setor industrial, que é o setor que mais consome gás firme, ela não mudou nos últimos vários anos, né? Desde a lei do gás, enfim, ela anda de uma certa forma uma constante, né? Então, assim, o gas release é uma pauta importante de ser discutida, mas também a gente precisa entender todos os termos, enfim, é um debate complexo e que tem que ser feito, enfim, tem que ser entendido na sua complexidade. Perfeito, muito bem, esse foi o podcast Gas Week, então, com o Marcos Mortari e o Lucas Bocnin, do time da Argos, aqui para falar de preços de mercado de gás. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Lucas, aí, pela presença no nosso estúdio. Obrigado, André, é um prazer. Então fique conosco, semana que vem estamos de volta, quarta-feira, às 9 da manhã, o podcast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversa sobre o mercado de gás natural. Te espero lá.